Pessoal, bem-vindos ao vídeo que vai apresentar a vocês a obra Ferramentas para o Futuro do Brasil. Como é que a gente faz para posicionar o nosso país como fornecedor mundial sustentável de alimentos, bioenergia e outros agroprodutos como têxteis, papel e celulose, fumo, couro, madeira e móveis e outros. Eu tive o privilégio de reunir um grupo de autores que vocês vão conhecer e trabalhar ao longo do ano de 2020 para justamente facilitar esse esforço do Brasil. De que forma nós resolvemos facilitar? Entregando ferramenta. Ferramenta é algo que todo mundo gosta, todo mundo precisa. Exatamente a ferramenta que vai ajudar. Então, vocês conhecerão diversas ferramentas ao longo desse vídeo e esse sonho se tornou realidade lamentavelmente, graças ao período de pandemia, onde nós tivemos que ficar em casa e com isso fomos estimulados a terminar esse trabalho que vinha sendo feito já há algum tempo, graças ao Instituto Credit Citrus, que vocês também vão conhecer e que possibilitou com que essa obra se tornasse gratuita. Na minha opinião, é assim que tem que ser hoje o conhecimento. Na plataforma Doutor Agro vocês encontram 60, 70 livros, todos gratuitos. E o Ferramentas partiu desse conceito. Então é um sonho que se realiza. Agora em 2021 esse livro à disposição de vocês e eu os convido para conhecer rapidamente, em 1 minuto, o que cada capítulo trata, para que você possa ir direto no capítulo, resolver um problema, tirar um ponto de dor e melhorar a performance da sua empresa, da cadeia produtiva ou do agro brasileiro, porque essas ferramentas são multifuncionais. Bem-vindos ao nosso livro. Esse primeiro capítulo ele apresenta a ferramenta principal, que é a do Brasil, fornecedor mundial sustentável de alimentos, bioenergia e outros agroprodutos que eu já falei para vocês o que são na nossa introdução. Então, basicamente, essa ferramenta que vocês estão vendo, ela é baseada em 3 pilares. Como que o Brasil dá um show na questão da exportação? Nós já fomos de 20 bilhões de dólares vendidos para 100 bilhões de dólares, esse ano capaz de fechar em 115 bilhões em 20 anos e temos chance de chegar a 200. Como que a gente faz isso? Custo, diferenciação e ação coletiva. Então no capítulo nós estamos abrindo tudo o que precisa ser melhorado na questão dos custos, na questão da diferenciação, desde o storytelling, do design e na importância fundamental do coletivismo. Esse é o triângulo principal com as ferramentas para o Brasil fornecedor mundial. Ações coletivas, o trabalho integrado de cooperativas, é isso que nós estamos propondo. Então, ao terminar esse primeiro capítulo, você está junto, trabalhando pelo conceito de Brasil fornecedor mundial com a ferramenta principal, custo, diferenciação e ação coletiva. Olá pessoal, eu sou Vinícius Cambaúva, sou engenheiro agrônomo de formação, atualmente curso mestrado em administração de organizações pela Universidade de São Paulo e sou também associado na Marquestrate. Bom, eu estou vindo aqui para compartilhar com vocês alguns pontos em relação ao nosso segundo capítulo, que é a ferramenta da nova agenda estratégica do agronegócio. Quando nós olhamos para um sistema agroindustrial ou para uma cadeia de alimentos, biocombustíveis e outros agroprodutos, que é o esquema que vocês estão visualizando aí nesse momento, nós vemos que essas cadeias elas são compostas por diversos agentes, então desde o elo de produção de insumos até chegar ao nosso produto ao consumidor final. E esses agentes eles estão expostos a fatores macroambientais, então são fatores que podem eventualmente alterar a dinâmica de negócios ou atuação dessas organizações, então transformações, mudanças que podem vir a ocorrer ao longo do tempo. Nesse sentido, pessoal, o nosso capítulo ele tem como objetivo o desenvolvimento dessa ferramenta, que é, na verdade, um compilado de diversas análises, estudos e discussões que nós fizemos para apresentar para vocês esses pontos em 4 principais ambientes, com o apoio aí da análise PEST. O ambiente político legal ou regulatório, o ambiente econômico natural,
o ambiente sociocultural e, por último, o ambiente tecnológico. Então nós temos um compilado dos diversos pontos, né, de atenção em relação a cada um desses ambientes, com o objetivo, né, de fato, que eles possam servir de conteúdo para estimular análises ou discussões das organizações que compõem essas cadeias e, consequentemente, com isso, né, elas possam guiar melhor suas estratégias de negócio. Bom, espero que de fato esse capítulo seja muito proveitoso para vocês, tá? Muito obrigado e nos vemos em breve. Olá, leitores, tudo bem? Sou Flávio Monte Valério, doutorando em Administração de Organizações pela USP de Ribeirão Preto, consultor associado na Marquestrate e um dos autores do capítulo 3. Nele, nós falamos sobre a ferramenta Mapeia. A ferramenta Mapeia foi criada para mapear potenciais mercados importadores de alimentos. Esses mercados podem ser regiões específicas ou até mesmo países inteiros. A gente faz isso através da identificação e discussão de 10 variáveis que afetam no comportamento desses países, dessas regiões, desses mercados. Entre eles podemos citar geração e distribuição de rendas, o incentivo a biocombustíveis e até o acesso a recursos produtivos e financeiros para esse país, mercado, desenvolver alimentos e não precisar ser um importador. Espero que a leitura seja proveitosa a todos vocês. Um grande abraço e muito obrigado. Olá pessoal, meu nome é Vitor Nadini Marques, sou engenheiro agrônomo de formação, consultor associado à Marquestrate e um dos autores da obra Ferramentas do Agro. Venho convidar vocês a conhecer um pouco mais sobre o nosso capítulo 4, Oportunidades e Estratégias do Marketing de Alimentos. O objetivo da nossa ferramenta MarcaLean, evidenciada nesse capítulo, é sintetizar uma lista de oportunidades e tendências que possam ser utilizadas por vocês, executivos, gestores e empreendedores, para repensar seus modelos de negócio. A ferramenta está dividida em 3 grandes etapas. A primeira consiste em compreender as fontes de informações disponíveis. Já a segunda parte, que é a alma da ferramenta, evidencia as 15 principais tendências do mercado de alimentos que temos observado nos últimos anos, como a diversificação das fontes de ingredientes e substitutos da carne, todos os movimentos de produtos verdes, bem-estar animal e sustentabilidade, a demanda por alimentos em forma de snacks e pequenas porções, toda a temática de rastreabilidade, dentre outras. E, finalmente, na terceira etapa, levantamos algumas estratégias que podem ser utilizadas para a captura dessas oportunidades, como adaptações no portfólio de produtos, nas comunicações, nos canais de distribuição, argumentos da força de vendas e na construção de relacionamentos. Espero que a ferramenta seja útil a você, aos seus negócios e projetos e uma ótima leitura a todos. Olá pessoal, eu sou Vinícius Cambaúva, associado na Marquestrate, e estou de volta aqui para falar com vocês agora em relação ao nosso capítulo 5. Bom, nesse capítulo, pessoal, a gente apresenta para vocês a ferramenta AgroPlancon, né, que foi criada aí com o objetivo de contribuir no desenvolvimento de planos de comunicação no agronegócio. Bom, essa ferramenta, ela contém 7 passos, né, que nós apresentamos para vocês. Então, o primeiro passo é a identificação do nosso público-alvo. O segundo passo é a definição dos objetivos de comunicação. O terceiro passo é a construção da mensagem, né? E aí um parênteses, a gente faz uma análise muito bacana em relação a temas favoráveis e sensíveis aí do agronegócio. O nosso quarto passo é a definição das formas de comunicação, ou seja, das mídias, né, que nós vamos utilizar. O nosso quinto passo é a definição do orçamento disponível para colocar esse plano em prática. O nosso sexto passo é a mensuração dos resultados ou definição de quais serão os indicadores de acompanhamento. E por último, o sétimo passo é de fato a gestão desse plano, né, para que ele possa ser aprimorado, revisado e, enfim, utilizado aí no longo prazo. Obviamente que a gente faz um detalhamento, né, apresenta vários pontos de atenção em relação a cada um desses passos, mas acreditamos que de fato ele pode ser muito proveitoso para organizações, né, e outros agentes aí do agro utilizarem no sentido de melhorar a nossa comunicação do agro brasileiro também. Tá? Muito obrigado, pessoal, e um forte abraço.
Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Letícia Martinez, eu sou consultora no Grupo Marquestrate e curso doutorado na USP em Ribeirão Preto, orientada pelo professor Marcos Flava Neves. A gente estuda sustentabilidade no agronegócio e é por isso que eu tô aqui para falar com vocês sobre a ferramenta GasAgro para projetos voltados ao desenvolvimento sustentável. Bom, o G vem de governança, o A de ambiental e o S de social. Na verdade, é a tradução dos critérios ESG tão falados ultimamente. Dentro de cada um desses critérios, trazemos direcionadores para você, gestor do agro, poder aplicar dentro da sua organização. Além disso, entender os status do que você já faz e o que você deve trazer aí para se encaixar cada vez mais no mercado tão competitivo em que sustentabilidade faz toda a diferença. Qual é o grande diferencial deste modelo? A gente traz a governança como o envolto, você pode ver aí, né? Na verdade, a gente acredita muito que empresas éticas, transparentes, elas são, consequentemente, responsáveis na sua atuação, tanto no social quanto no ambiental. E isso é sustentabilidade. Então, acredito que lendo nosso capítulo, você vai entender um pouquinho mais sobre esse tema tão comentado e também desenvolver cada vez mais a sua organização para um destino ainda cada vez mais responsável e sustentável. Um abraço, espero que gostem. Olá, eu sou o Fábio Mizumoto, um dos sócios da consultoria Marquestrate e faço um convite para você conhecer a ferramenta sobre oportunidades e riscos na transição. Nós sabemos que as empresas familiares e as famílias empresárias, elas predominam no mundo todo e, claro, elas estão fortemente presentes no agronegócio brasileiro. Muitos sabem que as empresas familiares são mais ágeis, são capazes de produzir mais e melhor, mas ao mesmo tempo o tema da transição, da sucessão, muitas vezes soa como a grande ameaça, o grande problema que precisa ser superado. Para orientar o processo de preparação e organização desse processo de transição, nós criamos aqui uma ferramenta que vai permitir que se mapeie tanto as oportunidades quanto os riscos na transição. Para vocês terem uma ideia, nós desenvolvemos aqui 10 perguntas, entre elas sobre o nível de preparação do sucessor, do sucedido, se existem pessoas da família interessadas e competentes para fazer esse processo de passagem de bastão, se por outro lado a empresa também está preparada, apontando inclusive na pergunta final se o tema da sucessão patrimonial está livre de disputas. Espero que você faça um bom proveito dessa leitura, que leve a boas reflexões e, acima de tudo, que este conhecimento seja libertador, que abra novos horizontes para que, como famílias empresárias, vocês continuem fazendo mais e melhor para o desenvolvimento do nosso agronegócio. Olá, meu nome é Lorival Monaco Neto, sou Postdoctoral Research Associate na Purdue University, dos Estados Unidos, e eu estou aqui para falar um pouquinho para vocês da nossa ferramenta de inteligência competitiva para o agronegócio, que faz parte do livro de ferramentas para o futuro do agro. A gente sabe muito bem que hoje em dia é fundamental para a performance superior e para as vantagens competitivas das empresas que elas tomem decisões fundamentadas em dados. Não só para as empresas, mas também para as pessoas que estão dentro dessas empresas. A nossa ferramenta foi desenvolvida com esse conceito, para estruturar um processo ou uma área de inteligência competitiva numa empresa do agro, mas também para dar as bases de fundamentos conceituais e teóricos para que esse processo seja feito da forma mais otimizada possível, né? Se a gente for pensar um pouco mais conceitualmente, um dado em si, ele não quer dizer muita coisa, né? Ele não nos fala nada, né? Esse dado ele precisa passar por uma série de transformações para virar uma informação que por si só também não vai te ajudar a tomar uma decisão, mas ela já tem um nível maior de qualificação. Essa informação, a partir do momento que ela é aplicada dentro de um contexto, ela é trazida dentro de junto com outras várias informações, ela passa a se tornar conhecimento.
Porém, o conhecimento em si, ele não resolve os nossos problemas do dia a dia. A partir do momento que a gente coloca esse conhecimento em prática, é quando a gente consegue obter o que a gente chama de inteligência, né? Que é a utilização do conhecimento para a solução de problemas ou para tomar uma decisão. A nossa ferramenta, ela tem uma série de etapas e a intenção dessa ferramenta é guiar o usuário etapa por etapa, desde a estruturação física dessa equipe e dos ativos necessários para a inteligência, mas também para a execução dessa inteligência no dia a dia, no modelo teórico, desde estratégias para direcionamento, coleta de informação, de dados, processamento, comunicação e a tomada de decisão em si. Esse capítulo e essa ferramenta, eu acho que ela tem contextualiza muito bem dentro das outras ferramentas trazidas pelo livro, e existe uma sinergia muito grande entre todos os conhecimentos trazidos ali. Eu acho que seria muito interessante não só olhar para essa ferramenta, mas para todas dentro do livro, para a gente ter essa vantagem competitiva, para a gente ter essa performance superior nas nossas empresas do agronegócio. Agradeço, um abraço. Olá, caros leitores, estou aqui com a enorme satisfação de apresentar um dos capítulos que compõem esta obra, Ferramentas para o Agro, coordenada pelo professor, querido amigo Marcos Fava Neves. Neste capítulo 9, eu procuro trazer aos senhores ferramentas que facilitem processos de desenvolvimento de inovação, seja dentro da empresa, como também em cadeias produtivas mais amplas e mesmo em territórios. Meu nome é Luiz Vilvoc, eu sou professor da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul e também assessor da Superintendência de Inovação da Universidade, coordenador do Hub Celeiro, que está localizado dentro do Parque Tecnopuc. Neste capítulo, nós abordamos 7 etapas importantes do desenvolvimento de um projeto de inovação, que inicia com o processo de entendimento do problema e técnicas que condizem com essa etapa de ferramentas de pesquisa Desk e pesquisa Field. Trabalhamos com também a construção de um ponto de vista comum e partindo para uma ideação, para uma prototipação que vai culminar na validação dessa proposta junto ao mercado, sua capacidade de expansão e monitoramento e avaliação. Espero que seja útil ao desenvolvimento dos seus projetos. Olá amigos, eu sou Matheus Consoli, sou um dos sócios fundadores da Marquestrat e venho aqui falar um pouco para vocês do nosso capítulo que trata das métricas de acesso a mercado e vendas no agronegócio. Nesse capítulo, nós procuramos abordar primeiro uma visão do sistema de distribuição de insumos agrícolas no Brasil, suas dinâmicas e alguns desafios, endereçando uma forma de como profissionais e empresas podem avaliar as métricas para a definição das suas estratégias de acesso ao mercado e vendas nesse mercado, com a metodologia que procura facilitar o modelo analítico e as avaliações de forma de acesso ao mercado, estratégia de crescimento, análise da sua rede de distribuição, considerando métricas de crescimento, potencial de mercado, participação nos seus clientes e market share. De maneira integrada, o conjunto dessas métricas pode facilitar muito que gestores de marketing e vendas, proprietários de empresas, executivos e profissionais dessa área de negócios de insumos possam avaliar de maneira mais objetiva o seu acesso ao mercado atual, a sua performance comercial atual, bem como planejar e estruturar melhorias, avanços na estratégia de acesso, utilizando de maneira objetiva métricas e metodologia bem assertiva para controle e gestão do acesso a mercado e das suas estratégias de vendas. Então, espero que esse capítulo ajude você, leitor, a aprofundar um pouco o conhecimento sobre isso e desenvolver ainda melhor as suas estratégias de vendas e acesso a mercado com o uso de métricas. Olá, caros leitores. Meu nome é Rodrigo Lourenço, eu sou doutorando na FGV-AESP e também sou associado da Marquestrat, e eu venho aqui apresentar para vocês
um pouco do nosso capítulo que chama Ferramentas para Digitalização no Agronegócio. Esse capítulo foi escrito pelo professor Lucas Ciência do Prado, pelo professor Leandro Guissoni e também por mim. E a gente escreveu esse capítulo a partir do que a gente está vendo no mercado da transformação digital no agronegócio. O nosso objetivo foi trazer uma ferramenta, um método, para que as empresas tradicionais, sejam elas uma indústria, uma revenda agrícola, um prestador de serviços, possam entender o que está acontecendo no agronegócio de forma geral e aproveitar para capturar oportunidade, para gerar valor para o produtor e conseguir crescer, né, no mercado, tendo em vista essas transformações. O que a gente tem visto, o que tem acontecido no mercado, é que as empresas estão abordando a transformação digital muito a partir do problema delas. Então, normalmente elas querem olhar de como vender mais, de como melhorar a recomendação de certo produto, de como estar mais presente na vida do produtor. Claro, isso é muito importante, mas existe um caminho que é fundamental, que é entender um pouco as dores, o que vem acontecendo por trás da cabeça do agricultor. E para isso a gente apresenta um pouco dos aspectos da transformação digital, como isso vem impactando a realidade do produtor e, por fim, a gente coloca um passo a passo para que as empresas possam tentar entender e planejar uma forma de gerar valor nesse mercado. Então é isso, espero que vocês gostem do capítulo e também uma boa leitura do livro. Obrigado. Olá, amigos. Eu sou o Rafael Bordanal Calac, sou engenheiro agrônomo, mestre e doutor em administração e atualmente estou como superintendente da Socicana, Associação dos Fornecedores de Cana de Guaíba. Estou aqui hoje para convidá-los a conhecer o capítulo 12 do livro Ferramentas para o Futuro do Agro, que se chama Ferramentas para Potencialização de Ações Coletivas, Cooperativas e Associações. Sabemos que essas organizações de ações coletivas, as cooperativas, as ações, têm um papel importantíssimo no agronegócio, desde a provisão de bens coletivos, ganhos de escala, resolução de conflitos, coordenação de uma cadeia produtiva, comunicação, assistência técnica. E elas são passíveis de serem potencializadas. E por isso nós trazemos uma ferramenta que visa potencializar essas organizações em 5 etapas. Então, potencializar as suas funções e benefícios, potencializar as oportunidades que essas organizações podem ter no mercado, potencializar a implementação da estratégia, potencializar a promoção da sustentabilidade e potencializar a intercooperação entre essas organizações. Fica aqui o nosso convite, esperamos que vocês aproveitem esta obra. Um abraço. Olá a todos, José Carlos de Lima Júnior, sou um dos sócios da Marquestrat e também um dos autores do livro Ferramentas para o Futuro do Agro no Brasil. E o capítulo que eu sou responsável, que eu redigi, é o Ferramentas de Inovação e Serviços voltado para o agronegócio. E como que surgiu esse capítulo e como que surgiu toda essa história, né, todo esse modelo? Na verdade, aqui dentro da Marquestrat, eu tenho a oportunidade de já estar integrando a equipe há mais de 15 anos, e dentro de toda essa história, uma das grandes preocupações que a gente sempre teve dentro dessa nova transformação que o agro passa, tem a ver com observar como que os serviços têm se tornado cada vez mais importantes dentro do conceito aí de competitividade. E foi exatamente dentro dessa lógica de competitividade que eu acabei avançando os estudos aí dentro do doutorado, e o meu modelo no doutorado foi exatamente esse que eu estou apresentando aqui para vocês, que posteriormente ele foi aplicado em algumas empresas e validado principalmente no mercado. Então, é um modelo relativamente simples em que a gente analisa as nossas relações, as relações corporativas de uma empresa com o cliente dentro de uma transação direta, ou seja, da empresa com o seu cliente, identificando os pontos de criação de valor. E dessa forma, a gente consegue perceber, por exemplo, que a empresa ela propõe valor, quais são os elementos que acabam sendo responsáveis pela proposição de valor que serão oferecidas para esse cliente, ou seja, que serão apresentadas para o mercado. É dentro desse contexto que a gente sempre acaba observando aí os parceiros estratégicos ou a rede de valor que a nossa empresa ela acaba tendo como um diferencial competitivo. E a partir desse momento, nós também podemos observar os pontos de contato da nossa empresa com o cliente. Ou seja, como que o cliente tem acesso aos nossos produtos, como é que ele tem acesso aos nossos serviços. E a partir desses pontos de contato
é que a gente pode propor um momento de cocriação, identificando o valor de uso que o cliente terá dos nossos produtos e também como os nossos serviços podem se tornarem, né, vantagem competitiva dentro do nosso mercado e principalmente para o nosso cliente. Então, o modelo que é apresentado aqui de inovação em serviços para o agro, ele é relativamente simples. Ele observa os pontos de contato da empresa com o cliente, só que organiza em proposição de valor, que é a etapa que antecede o encontro nosso com o nosso cliente, cocriação de valor, que é o momento em que há interação entre os dois, a nossa empresa e o cliente, valor de uso, que é quando o cliente está sozinho e já fazendo uso do nosso produto, do nosso serviço, ou seja, é o momento em que a verdade efetivamente ocorre. E a partir do momento que a gente tem essa identificação desses três momentos, é possível a gente fazer ajustes na nossa proposta de valor. E dessa forma, a gente tem capacidade não só de inovar por meio de serviços, mas principalmente de obter uma vantagem competitiva dentro do mercado que tem se tornado cada vez mais acirrado. Espero que esse livro e também esse capítulo seja útil na atividade corporativa dos senhores. Bom, eu estou de volta agora para falar de uma ferramenta específica de planejamento estratégico que pode ser aplicada para uma empresa, para uma pessoa, para uma cooperativa, para um órgão público, para uma cidade, para um estado, que é a ferramenta que nós chamamos de Enjoy. Por que Enjoy? Porque é para desfrutar. O processo de planejamento é para ser um processo gostoso. Então, a Enjoy resolve 5 perguntas que são aquelas que você tem que pensar para executar um plano estratégico para uma empresa de forma simples e prazerosa. Vai responder aonde estamos, um diagnóstico, análise do ambiente externo e do ambiente interno, para onde vamos, que é os objetivos, né, para onde que eu vou chegar, como vamos, que é a estratégia, tá? O onde é o objetivo e o como é a estratégia. Depois, projetos estratégicos para serem cumpridos e nos levar ao objetivo que nós colocamos e, finalmente, como fazer acontecer. 5 perguntas muito simples: onde estamos, para onde vamos, como vamos, quais são os projetos e como fazer acontecer. Espero que você possa aplicar essa ferramenta para o seu planejamento pessoal, da sua empresa, enfim, ela vale para qualquer tipo de organização. Olá a todos, o meu nome é Johnny Matheus Rodrigues, eu sou professor e consultor na área de agronegócios em diversos projetos, junto com os meus coautores do livro Ferramentas para o Futuro do Agro. No capítulo final do livro, nós apresentamos uma ferramenta para a criação de plano estratégico das cadeias do agronegócio, o Chain Plan. Esse modelo ele é teórico-empírico, fortemente baseado em mais de 10 anos de pesquisa prática que utilizamos para aprimorar os modelos já existentes, contribuindo assim para a literatura de criação de planos estratégicos. Na parte teórica, nós nos embasamos fortemente em teorias dos custos de transação, teoria dos contratos e ações coletivas, para propor as 12 etapas que irão desde a introdução ao planejamento, as análises externas e internas, definições de objetivo, a macroestratégia da cadeia, as necessidades dos projetos envolvidos e o acompanhamento desse plano. Todos esses passos estão didaticamente descritos, com diversas etapas que contribuirão para que você, agora que já leu todos os capítulos do livro, possa aplicar e pensar estrategicamente a sua cadeia produtiva. Espero que esse capítulo seja muito proveitoso, assim como os demais ensinamentos que o livro pôde lhe trazer. É motivo de muito orgulho para nós do Instituto Credicitrus apoiar o livro Ferramentas para o Futuro do Agro, porque ele reforça justamente o que acreditamos.
o poder da transformação. Para nós, a educação é uma pequena semente que, quando regada com boas ideias, gera bons frutos para o desenvolvimento da sociedade. Meus parabéns ao professor Marcos Fava e a todos os coautores dessa obra pela valiosa contribuição para o desenvolvimento do agronegócio no Brasil e por gerar oportunidades para impactar o futuro de todo mundo. A educação transforma vidas e o agro alimenta o mundo. Quando dois conceitos iguais esse, de uma potência significativa, se encontram, naturalmente que o resultado são maravilhosos. O livro Ferramentas para o Futuro do Agro traz no seu conceito passagens por vários aspectos que falam de marketing, de mercado, de agricultura familiar, de produção coletiva, proporcionando aí um material de uma riqueza e conteúdo maravilhoso. Nós do Instituto Credicitos ficamos muito felizes em participar e recomendamos a leitura e compartilhamento do material muito positivo que vai trazer a grandeza para o enriquecimento de quem o lê e compartilha.